de gateway. Gateway. Primeiro, como sempre, vamos à leitura do enunciado sobre gateway, e aí eu dou uma explicação através de um desenho esquemático para ficar mais fácil a compreensão. Primeira leitura, então. Gateway, termo que indica o dispositivo que realiza a função de porta de ligação de uma rede interna com a rede externa. Gateway, então, é como se eu estivesse dizendo, é uma porta de ligação entre uma rede interna e, por exemplo, a rede externa, a internet. Vamos tentar imaginar a rede lá da minha empresa, a rede interna do meu escritório, a rede interna da minha casa, e vamos imaginar como rede externa, como exemplo de rede externa, a internet. Gateway é todo e qualquer dispositivo ou computador que naquele momento está fazendo a função de porta de ligação entre essa rede interna e a rede externa. Se a gente tomar como exemplo a internet, eu poderia dizer entre a rede interna e a rede externa internet, se assim for a ideia. Então, o gateway é o equipamento que faz a função de porta de ligação. Perfeito. Para haver o entendimento, eu também trouxe aqui um esqueminha para a gente entender melhor a ideia do gateway. Vamos imaginar, observa aqui, ó, tem vários computadores conectados entre si numa rede chamada rede local, que é a rede aqui da minha empresa. E tem um computador aqui configurado na minha rede, um servidor, fazendo a função de gateway dessa minha rede. Por que gateway? Porque observa, todos os computadores desta minha empresa, desta rede local da minha empresa, eles podem se conectar na internet. Podem. Só que eles não se conectam direto na internet. Esses computadores estão se conectando na internet através de um computador, nesse caso de um servidor. E esse servidor está fazendo a função de porta de ligação dos computadores desta rede interna com a rede externa internet. Então eu posso dizer que este computador aqui está fazendo a função de gateway desta rede. Por que ele é o gateway? Porque gateway é todo e qualquer dispositivo, que não precisa ser obrigatoriamente um computador, de repente é o teu modem, de repente lá na tua casa o teu modem roteador está fazendo a função de gateway, porque ele está fazendo a função de porta de ligação, de repente, da rede interna lá da tua casa, do teu escritório, com a internet. Mas a história do termo gateway, então, é referenciada para o dispositivo que faz essa função. Funciona como porta de ligação de uma rede interna com uma rede externa. Nesse exemplo que está aqui, fica nítido que o gateway aqui é um computador lá da minha empresa, um servidor, por onde passam as conexões desses computadores da rede local com a internet. Quer dizer, esses computadores não estão conectados direto à internet. Eles estão conectados, ou eles podem se conectar na internet, passando por esse outro computador, que aqui é um servidor. E esse computador, então, está fazendo a função de gateway, quer dizer, de porta de ligação desta rede interna com aquela rede externa internet, certo? Vamos sempre aos destaques teóricos. Então, qual é a parte mais fundamental para destacar aqui no texto em relação ao termo gateway? Vamos lá. Primeiro, termo que indica dispositivo que realiza a função de porta de ligação. Esse é o ponto-chave. Agora, porta de ligação entre o quê, professor? Entre uma rede interna e uma rede externa. Essa é a ideia de um gateway. Esses são os destaques. Gateway, então, é o equipamento que faz a função de porta de ligação de uma rede interna em relação a uma rede externa. É o gateway quem vai fazer essa função de porta de ligação entre a rede interna e a rede externa. Qualquer tipo de equipamento que fizer essa função, nós vamos chamar de gateway, certo? Repetindo uma história. Não tem obrigatoriedade do gateway ser um computador, ser um servidor. Pode até mesmo que na tua casa o teu modem roteador seja fazendo a função de gateway daquela rede. Porque gateway não é um equipamento. Gateway é o equipamento que naquele momento eu estou identificando como o equipamento que faz a função de porta de ligação dessa rede interna com a rede externa. Nesse caso aqui eu poderia dizer como rede interna, como exemplo de rede externa, aliás, a própria internet. Então, um bom exemplo de rede externa cobrado aí nas provas de concurso é a própria internet, certo? Beleza, falamos do gateway, seu esqueminha aí.